Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom estarmos juntos novamente, né? Muito bom voltar, vê-los. Sabia que vocês continuam bonitos. Mas olha, a bengala não é pela idade, tá? A bengala foi porque rompeu o tendão fibular no meu tornozelo esquerdo, então eu tenho que ficar mais 2 semanas ainda de bengala e de bota ortopédica. Mas tem sido bênção, gente, nunca repousei tanto na minha vida. Ainda bem que isso aconteceu agora que eu já estou aposentado do pastorado. Porque se fosse na época ativa, eu acho que seria difícil. Mas, graças a Deus, Deus sabe tudo. E Ele continua fazendo a obra, independente de tudo isso, né? Mas, queridos, para nossa reflexão essa noite, eu gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 16 em diante. Lucas capítulo 12, versículos 16 em diante. Esse texto é aquela parábola do rico insensato. E a palavra do Senhor diz assim: e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai amado, nós louvamos a Ti e Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos ministrados pelo Teu Espírito, que essa noite vai falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos levar a refletir, que a Tua palavra possa nos levar à transformação, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, queridos? Então nós vemos que nesse texto do Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma parábola extremamente poderosa. As palavras de Jesus são extremamente poderosas sobre a armadilha do egoísmo e da confiança excessiva em bens materiais. E é exatamente isso, quando a gente lê esse texto, que a gente percebe. Alguém se fia muito nos bens materiais e demonstra um egoísmo muito grande, e você vai ver por quê, você vai sentir por quê. Esse homem rico, depois dessa colheita abundante que ele teve na sua fazenda, na sua herdade, ele decide construir celeiros ainda maiores, porque aqueles celeiros que ele tinha já estavam abarrotados, já estavam cheios dos seus bens, e diz para si mesmo: tens uma boa reserva para muitos anos. E ele fala assim: eu vou comer, vou beber, vou me regalar, vou aproveitar o melhor da vida. Mas aí Deus olha para ele e fala assim: cara, como você está errado com tudo que você está fazendo, e chama esse homem de louco. Ainda esta noite vão pedir a tua alma, e o que você acumulou durante toda essa situação, o que você acumulou durante toda a tua vida, para quem será? Essa é uma pergunta que deve nos inquietar, com certeza. Aquilo que nós estamos acumulando, para quem será? Então a essência dessa parábola é exatamente essa. Ela fala abertamente contra a vaidade e a ilusão da segurança baseada em bens terrenos. Esse homem era assim, extremamente egoísta, e se baseava a sua segurança estava naquilo que ele já tinha conseguido, naquilo que ele já tinha feito,
Então, você veja bem que o homem dessa parábola, ele não é condenado por ser rico. Ele é condenado pelo seu egoísmo. Ele é condenado porque não pensava em ninguém além dele. Toda a confiança que ele tinha era no que ele possuía. Toda a confiança que ele tinha era nos seus bens. E com certeza, praticamente esquecendo-se de Deus e dos outros. Se nós formos testemunhar, e eu tenho certeza que cada um de vocês deve conhecer alguém que age assim nos dias de hoje, que uma vez que enriquece, se preocupa mais em manter a riqueza e investir nas suas riquezas e acaba esquecendo aquilo que Deus tem, acaba esquecendo o seu propósito de vida, acaba esquecendo o direcionamento que Deus tem para a sua vida. Cada um de vocês, e eu também, nós conhecemos pessoas assim, com certeza. Talvez já tenhamos sido assim um dia das nossas vidas, e graças a Deus fomos alcançados pelo Espírito Santo, e hoje não somos mais. Mas a vida desse homem estava centrado em si, a vida desse homem estava centrado nele mesmo. Tanto que você veja, meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma. Ele é extremamente egoísta, porque é tudo meu. Ele não pensava em compartilhar a sua vida, a sua riqueza com ninguém. Ele não agradece e ele não reconhece a fragilidade da vida. Se percebeu o egoísmo vivo aí? É tudo meu. É a minha vida, é o meu celeiro, é a minha riqueza, é a minha fortuna. Então Jesus conclui com uma lição fundamental. Amados, o Espírito Santo está falando conosco. E Jesus conclui com uma lição fundamental. Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Esse homem era rico? Ufa, se era. Mas não era rico diante de Deus. Sua vida estava valendo alguma coisa? De nada. Essa parábola, querida, ela nos convida a refletir, e é isso que eu quero inquietar o teu coração essa noite. Eu não, o Espírito Santo quer inquietar o teu coração, o meu coração, o coração de todos nós, sobre as nossas prioridades. Onde nós estamos colocando as nossas prioridades? O que nós estamos fazendo em relação à prioridade que nós temos, ao chamado que Deus colocou no nosso coração? Todos nós temos uma prioridade. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos algo que Jesus colocou no nosso coração e disse assim: olha, este é o caminho. É por aí que nós temos que andar. Uma vez que você conheceu a Deus, uma vez que você entregou o teu coração a Jesus, você deve saber perfeitamente que existe um só caminho a ser trilhado. E esse caminho não fala de egoísmo, esse caminho não é meu, não é da minha riqueza, não é daquilo que eu tenho. O que nós estamos acumulando nas nossas vidas? Nós acumulamos para o mundo ou nós acumulamos para o reino? Olhando para esse homem, nós vimos que aquilo que ele acumulava não tinha chance de sair da onde ele estava, porque era tudo dele. Se ele tivesse pensado assim: puxa, no meu celeiro não cabe mais nada, eu vou repartir com os outros que precisam. Não, eu vou construir um celeiro maior ainda, para que nele caibam mais coisas. Nós estamos, quem sabe, construindo celeiros maiores ainda no nosso coração e deixando Deus do lado de fora. E é isso que nós fazemos. É isso que muitas pessoas fazem. Querido, guarde isso no teu coração. Ser rico diante de Deus significa viver com sabedoria, desapego e compaixão. É isso que nós precisamos. Se percebeu? O homem, mulher, aquele que é rico diante de Deus, ele vive com sabedoria, com desapego e com compaixão. É isso que estava faltando nesse homem. É isso que às vezes falta muito nos nossos corações. Nós temos suficiente para nós e até sobrando, mas não nos preocupamos com aquele que não tem nada.
Quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou lendo um livro sobre Amós, sobre a história de Amós. E o autor é um pastor, ele conta que quando ele era seminarista, e o seminário ficava ao lado de uma favela. Tinha um muro, o seminário era aqui, a favela para cá e o seminário para cá. E o diretor do seminário nunca ia ao seminário no café da manhã. E bem naquele dia, é sempre assim, né? Eu nunca vou, mas bem naquele dia que eu vou, acontece alguma coisa. Então, naquele dia que o diretor resolveu ir, os seminaristas, aquelas bênçãos de Deus, estavam fazendo guerra de miolo de pão. Você já pegou miolo de pão, já jogou no outro assim? Já, né? Estavam fazendo guerra de miolo de pão. E o diretor chega, para e olha para os seus seminaristas e a algazarra é enorme, com miolinho de pão para todo lado. Ele para, aí todo mundo começa a tremer, né? Todo mundo fica quieto, a guerra acaba aí no mesmo momento. E ele começa a juntar os miolos de pão do chão e começa a comer. Aí os seminaristas ficaram assim, boquiabertos, né? Ele fala assim: gente, cadê a compaixão do coração de vocês? A 10 metros aqui, do lado de lá, do muro, tem gente passando fome. E vocês estão aqui fazendo guerra de miolo de pão. Então aquilo provavelmente serviu de exemplo para aqueles pastores em formação durante o resto das suas vidas. E será que nós temos nos preocupado com as pessoas que estão passando fome, com as pessoas que estão passando necessidade, com as pessoas que precisam de uma ajuda? É isso que o Espírito Santo fala. Querido, se você não viver com sabedoria, se você não tiver desapego das tuas coisas materiais, e se você não tiver compaixão, você não está vivendo o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é exatamente isso. Nós fomos chamados a fazer isso. Esse é o nosso propósito: ajudar. É isso que nós precisamos fazer. É compreender, queridos, que a vida é um dom passageiro e a brevidade da vida é muito rápida, e nós só construímos o verdadeiro tesouro. Nós construímos o nosso verdadeiro tesouro aqui para a eternidade. E sabe como é que a gente constrói o nosso tesouro aqui? Não é fazendo um celeiro ainda maior. Nós construímos o nosso tesouro aqui vivendo amor nos dias de hoje. É isso que nós vivemos. É isso que nós... Pastor, como é que eu construo então? Como é que eu vou ser rico diante de Deus? Ame a Deus e ao teu próximo. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa, gente. Ame a Deus e ao próximo. E quando Deus fala assim, ame ao teu próximo, Deus já está falando tudo isso nessa palavrinha de 3 letras. Ame o teu próximo. Deus está dizendo assim: cuide, caminhe junto, agasalhe, mate a sede, doe, se doe. Então essa parábola, ela é uma parábola direta para cada um de nós. É uma parábola extremamente profunda e que nos leva a refletir sobre essa lição muito importante a respeito de estarmos cuidando. Porque tantas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com tantos bens materiais, com dinheiro, com conforto, que esquecemos aquilo que é essencial. Não que se preocupar com isso seja pecado, seja feio, não, de jeito nenhum. Mas nós nos esquecemos do essencial, que é amar, perdoar e servir. Você tem vivido isso? Olha que trio maravilhoso: amar, perdoar e servir. Esse é o que existe dentro do Evangelho de Jesus, e todas as vezes, em todas as parábolas, em todos os momentos, em todas as situações, nós podemos vivenciar isso. Eu preciso amar, eu preciso perdoar e eu preciso servir. Aí está a nossa segurança. Quer ser rico diante de Deus? Faça isso. Faça isso que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre a vida daqueles que fazem isso
Aí está a nossa segurança. Esse homem possuía e se sentia seguro por todos os bens que ele possuía. Mas Jesus deixa bem claro para ele que a nossa maior segurança não está naquilo que nós temos, mas de quem nós somos na frente de Deus. A tua segurança, a minha segurança, não está nos nossos bens. A nossa segurança está no que nós somos diante de Deus. Se nós amamos, se nós perdoamos, se nós servimos, se nós buscamos a Deus, aí está a nossa segurança. Não é o nosso saldo bancário, não é o nosso dinheiro, não é o nosso carro, não é a nossa casa, nada disso. Tudo isso passa. Agora, quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu busco a Deus, quando o meu coração verdadeiramente é Ele, essa é a diferença que a minha vida deve fazer. Nós estamos sendo generosos ou nós estamos sendo egoístas? Nós estamos nos doando? Você lembra aquela vez que Jesus falou assim? Eu estava com frio e você não me emprestou a tua blusa. Eu estava com fome e você não me deu nem um sanduichinho. Eu estava com sede e você não me deu um copo com água. Eu estava preso e você não me visitou. Nós estamos sendo egoístas, que não vemos a necessidade daqueles que estão próximos a nós, que não vemos a necessidade daquele que está faminto. Amados, eu creio que essa parábola ela serve de um alerta para que a nossa fé não seja vivida de uma forma isolada, que a nossa fé seja vivida de uma forma comunitária, em comunidade, em solidariedade. Por isso que é tão importante a igreja, por isso que é tão importante um ministério de amor na igreja, porque às vezes nós isolados não podemos fazer muita coisa, ou às vezes nem conhecemos pessoas que estão carentes e necessitadas, mas o ministério da igreja que cuida disso, o Ministério de Ação Social, o Ministério de Amor, ou o nome que tenha, eles sabem quem é, eles sabem aonde estão e eles sabem como abençoar. Então isso precisa ser feito. E nós temos que fazer. E Jesus termina dizendo assim, né? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, não é rico diante de Deus. Esse homem já era rico, mas não diante de Deus. Ele, num momento algum da parábola, ele pergunta assim: Senhor, o que eu tenho que fazer com tudo isso que eu tenho? E ele se refere aos meus frutos e mostra preocupação exclusiva de preservá-los. Mas se estava sobrando, que ele precisou construir um celeiro novo, um celeiro maior. Vamos fazer alguma coisinha com aquilo que está sobrando? Nós não podemos ser, e não podemos estar, e não podemos agir desta forma, estarmos voltados somente a nós mesmos. Nós não podemos fazer com esse homem como ele fez e como ele falava sempre na primeira pessoa: eu vou fazer, eu vou derrubar, eu vou guardar, eu farei isso, meus, minhas. Tudo isso revela o quê? Um tremendo de um egoísmo, porque é tudo meu, nada é teu, não estou pensando em repartir nada com você. Queridos, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de história, nesse tipo de propósito, não há espaço para Deus, não há espaço para o Evangelho, não há espaço para o próximo, não há espaço para o necessitado, não há espaço para aquele que precisa. Ele pensa somente em si e nos bens que possui, e esse foi o seu maior pecado: falta de amor, falta de serviço. Serviço no sentido de servir ao próximo, de buscar a Deus. Por isso, quando Jesus entra no nosso coração e faz a transformação necessária, eu posso falar para você, porque isso aconteceu na minha vida. Nós éramos de um jeito e hoje somos completamente de outro jeito. E quando você olha para trás, você fala assim: meu Deus, eu tenho vergonha do que eu era, eu tenho vergonha do que eu fazia,
Eu tenho vergonha da maneira que eu me comportava. Eu pensava em mim e em mais ninguém. E a gente pensava assim: eu quero que se lasque. Você pensou um dia isso? Pensou, né? Claro que pensou. Eu quero que fulano se lasque. A gente pensava desse jeito. Mas hoje não. Hoje a gente pensa assim: se eu puder ajudar, eu vou tirar a minha blusa e vou dar para ele. Eu vou tirar a minha meia e vou dar para ele. Eu vou fazer o que for preciso para ajudar. Às vezes o nosso pouquinho é enorme para o outro, mas a gente precisa fazer isso. Amados, a nossa vida, a vida de uma pessoa, ela perde todo o sentido quando ela não contempla a Deus e ao próximo. Esse é o teu propósito. Esse é o meu propósito. Servir a Deus, contemplar o nosso próximo. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos abrir mão do chamado que nós temos. Ama o teu próximo, caminha com ele, tira a tua capa, faz o que for preciso, mas não deixe ele sozinho. Queridos, mesmo o povo de Israel, na época da iniquidade, na época dos bezerros de ouro, na época que eles estavam completamente perdidos, quando um pobre era julgado e ele perdia as suas roupas, ele ficava durante o dia de roupa, sem roupa, mas à noite a roupa tinha que ser devolvida para ele, porque era o único cobertor que ele tinha, era a sua própria roupa. Aquele povo de coração duro, iníquo, que vivia longe do Senhor, que olhavam somente para si, já percebiam isso, já tinham isso dentro do coração. E nós, que conhecemos um Jesus que eles não conheceram, que não reconheceram, nós temos coisas diferentes dentro de nós, e é isso que nós temos que buscar. Então, amado, reflita sobre isso, pense nisso. O que eu tenho feito para engrandecer o meu relacionamento com Deus? Eu tenho cuidado do meu próximo? Como eu posso praticar esse desapego? Como é que eu posso praticar essa generosidade? Como está a tua atitude hoje para que as pessoas olhem para você e saibam que você está nas mãos de Deus e não nas mãos do mundo? Isso eu falo para mim também, tá? Tudo que eu falo para vocês, eu falo para mim. O que as pessoas têm visto em nós, para dizer assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque é piedoso, porque busca o Senhor e porque ama o seu próximo. Amados, que a gente possa viver isso todos os dias da nossa vida. Que nós possamos ser abastecidos todos os dias e saber que nada nos faltará. O salmista já disse isso. Nada nos faltará. E tem faltado? Não tem. Deus não tem assistido às nossas vidas? Tem. Deus não tem suprido as nossas necessidades? Tem. Pode não suprir as nossas vaidades, mas as nossas necessidades Deus tem suprido. Vai continuar suprindo. Porque Deus é tremendo, é maravilhoso, é único, é libertador. Na terceira música, o terceiro hino que nós cantamos, uma das frases dizia assim: Deus é liberdade. E é verdade. Deus liberta. E que essa noite Ele possa nos libertar de todo egoísmo, que ainda possa estar dentro do nosso coração e dirigindo as nossas vidas. Amém? Amado, feche teus olhos. Vamos estar orando. Vamos estar refletindo primeiro sobre aquilo que nós temos pensado, sobre aquilo que nós temos feito. De que forma eu tenho honrado ao meu Deus? De que forma eu tenho feito com que o Senhor olhe para mim e diga: servo bom e fiel, você faz exatamente a maneira que eu gosto, você faz exatamente a maneira que eu quero, você faz exatamente aquilo que eu tenho te pedido, você tem assistido ao teu irmão, você tem me buscado,
você tem amado, você tem perdoado. Amados, esse é o motivo da nossa reflexão. Esse é o motivo que Deus tem ministrado ao coração de todos nós. O amor é para ser repartido. A assistência é para ser executada. Eu posso fazer isso. O Senhor me deu tanto. O Senhor já deu tanto para tantos nós. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos de uma coisa só: Jesus Cristo nos nossos corações. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Amém? Durante este momento que o louvor vai estar tocando, querido, faça uma reflexão da tua vida. Veja onde você está. Veja o que você tem feito. Mas acima de tudo, se você precisar de mudança, hoje é o momento. Diga: Senhor, se eu não consigo fazer isso ainda, no Senhor eu serei capaz. É o Senhor quem me dirige, é o Senhor que me capacita. Então, Senhor, transforma-me essa noite, segundo a tua vontade e o teu querer. E aí eu vou poder falar e viver conforme o teu propósito para a minha vida. Durante este cântico, faça isso, em nome de Jesus. Ao final do cântico, nós vamos estar orando pelas nossas vidas. Amém?
Queridos, vamos nos colocar em pé. Pai amado, nós te agradecemos essa noite, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque mesmo entristecendo o teu coração, o Senhor mantém firme os teus olhos em nós. E em todos os momentos, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de restauração, de transformação. E essa noite, Senhor, está acontecendo isso no nosso meio e nos nossos corações. Sabemos que temos andado errado e julgado errado, Senhor. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de voltar aos teus caminhos e passarmos a fazer segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Buscando amar, buscando perdoar e buscando estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Pai, tira tudo aquilo que não é teu do meu coração, do coração dos meus irmãos. Faz uma faxina completa aí, Senhor. E enche os nossos corações da tua paz, do teu amor. Amor por ti e amor pelo meu irmão, Senhor. Essa noite nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, e renova em nós este propósito de servir. Te agradeço, Pai, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos, podemos nos sentar.